Salve rapaziada, sejam todos muito bem-vindos a mais uma live diária. Se você estiver me vendo bem e me ouvindo bem, me avisem aí através dos comentários. E aí pessoal, como vocês estão? Tudo beleza? Estamos mais um dia aqui hoje, completando aqui o nosso 15º dia, a nossa live número 15. São 15 dias seguidos aqui no Instagram, fechando aí a metade de um mês, né? Começamos no dia 1º de setembro e hoje estamos aqui então no dia 15 de setembro para fazer mais uma live. O que vem por aí hoje? Olha, eu posso dizer para vocês que hoje, essa live de agora, né? Ela vai ter um elemento muito especial, porque não que as outras não tenham tido um pouco desse elemento, né? Eu costumo dizer que a proposta aqui é que cada uma dessas lives tenham um pouquinho desse elemento de uma certa aula, né? Uma certa aula, não sei, uma certa aula, que pretensão a sua, você quer ensinar alguma coisa a alguém? Não. A ideia aqui é compartilhar um pouco daquilo que foi útil em um determinado momento e que é útil até hoje, coisas que são princípios que podem ser levados para qualquer contexto da vida, que se encaixe em qualquer contexto, e dessa forma a pessoa que estiver assistindo, a pessoa que tiver acesso a isso, ela vai se questionar, se perguntar, olha, isso aqui pode ser aplicado na minha vida, isso aqui é útil, isso aqui faz sentido, e assim a gente vai. Mas eu acredito que hoje essa live em especial, quando eu estava preparando ela, eu não gosto muito de fazer roteiro, quando é algo que precisa de mais fluidez, quando é algo que, de certo modo, é algo mais reflexivo, né? Algo que é mais filosófico, né? Mas quando é algo que envolve elementos mais técnicos, por assim dizer, né? Quando é algo que envolve elementos mais aplicáveis no nosso dia a dia, eu me debruço sobre esse conteúdo e procuro deixar ele bem assim esmiuçado, dividido, para que fique de uma compreensão mais fácil para as pessoas que estão tendo acesso a isso, né? Então eu vou estar quebrando um pouquinho do protocolo do que eu conversei ontem, né? Que a ideia era um dia uma live um pouco mais com profundidade, né? De maiores reflexões, de maior introspecção, né? Por assim dizer. E o outro dia uma live um pouco mais técnica, onde a gente entrega um pouco mais de recursos, né? Para serem aplicados, né? Ontem eu fiz uma live um pouco mais técnica, né? A gente falou bastante sobre a gestão do tempo, né? Sobre como fazer uma boa utilização do nosso tempo. Afinal, tempo é vida, né? Todos nós temos as mesmas 24 horas, a questão é o que estamos fazendo com essas 24 horas. E hoje eu também estou trazendo um pouco de um elemento mais técnico, mas que mistura também um pouquinho de profundidade, porque ao mesmo tempo que tem a técnica, ao mesmo tempo são questões que nos fazem refletir, porque talvez se eu não esteja aplicando esse tipo de técnica, esse tipo de conhecimento na minha vida, isso vai gerar um grande insight no sentido, poxa, eu acho que eu estou deixando de dar uma atenção para isso. E se eu der uma atenção para isso, isso pode fazer uma diferença muito positiva na minha vida. Mas chega de enrolação, né? Tô parecendo o João Kleber, né? Entregando aqui a idade. Não sei se vocês lembram do João Kleber, que ficava fazendo aquele mistério antes de divulgar o que ia ser realmente, o que ia acontecer lá no programa. Mas chega de balela, vamos para o que interessa. O que é o tema de hoje? O tema de hoje a gente vai falar sobre clareza. Clareza é poder, né? O que significa clareza, né? Esse é um tema também que está ali no meu checklist dos bordões, das palavras batidas, né? Dentro da autoajuda, dentro do desenvolvimento. Infelizmente, o pessoal acabou banalizando um pouco essa palavra, né? Com aquelas coisas das frases prontas, né? A gente vê muitas pessoas fazendo lá, os 3 passos para você atingir o sucesso na vida. Aí vai lá, vem, você precisa ter clareza. E aí fica aquela coisa superficial, precisa ter clareza do que você quer. Tá bom, mas e aí, cara, me ensina como que eu faço isso. Não adianta me dizer que eu preciso ter clareza. Isso para mim tá bom, eu sei que eu preciso ter clareza, né? De uma certa forma. Eu sei que eu preciso sair de casa, eu preciso saber onde eu vou chegar, para onde eu tô indo, né? Quando eu tô usando um GPS, eu preciso botar o destino ali, isso precisa estar claro para mim. Mas como que eu faço isso? Como que eu aplico isso? Ou sequer para que eu preciso fazer isso? É isso que eu quero trazer aqui nessa live, né? Para que possa fazer sentido, para que a gente possa unir os pontos e também entregar isso de uma forma
que tu possa aplicar na sua vida, né? Eu acredito muito no poder das perguntas, né? Então, cada elemento que eu vou trazer aqui para vocês traz também um tipo de pergunta da qual tu vai poder, se quiser pegar papel e caneta, né? Tirar um tempo mesmo para se dedicar a essa live, para poder escrever ali realmente as respostas que você vem e que você tem, que vão vir dentro de você em relação a essas perguntas que são feitas. Isso é muito importante, eu arriscaria dizer, sem um mínimo de vaidade, sem um mínimo de pretensão, te dizer que ter essas respostas poderia, ou pode, ou tem o poder, tem o potencial de fazer com que você desenhe uma vida e passe a agir de uma forma completamente diferente ou completamente mais possibilitadora. Então vamos lá, né? Quando a gente fala de clareza, a gente pode começar se questionando de primeiro momento quem eu sou, né? Mais importante do que qualquer outra coisa é sabermos quem a gente é. Eu não vou aprofundar nesse tema de identificação, nesse tema de autoimagem, porque eu tenho uma live que eu falo especificamente sobre isso, e se eu for falar sobre isso, a gente vai ficar aqui somando todos os temas, vamos falar sobre 2 horas de lives, né? Mas nesse momento, quando a gente fala de clareza, o que a gente precisa ter claro aqui primeiro é o que é importante e significativo para mim. Ao falar sobre clareza, eu estou trabalhando esses pontos, né? Eu vou ter uma consciência daquilo que é significativo e importante para mim. Se a gente fosse resumir todo a importância, todo o objetivo de termos clareza na vida é sabermos aquilo que é importante e significativo. Afinal, a gente está todo dia aqui falando sobre viver uma vida com sentido, né? Viver uma vida de consistência, de substância, né? Uma história narrativa que vale a pena ser contada no final das contas. A gente precisa ter essa clareza do que é importante e significativo para mim, né? Então, com base nisso, eu começo a caminhar, com base nisso, eu começo a construir, né? No meu dia a dia, né? Então, eu costumo contar essa história, né? Quando fazer essa analogia, quando eu vou falar sobre a construção de objetivos, né? Ou seja, lá com meus clientes, ou seja, quando a gente está aplicando algum tipo de situação, de dinâmica, treinamento, essa é a analogia que eu gosto de fazer, né? Então, imagina que você vai usar um GPS. Quando você está usando um GPS, né? São 2 informações que você precisa colocar ali, né? A primeira delas é para onde você está, e a segunda é para onde você quer ir. No Uber também, eu estava observando esse dia, usando o Uber, eu estava me lembrando disso, né? Precisa colocar ali o local que você está, o teu ponto de partida, e você precisa colocar para onde você quer ir, né? Ter essa clareza é importante, né? De onde eu quero chegar. Então, o que é importante, o que é significativo para ti, é onde você está e onde você quer chegar. Quando a gente não tem isso, fica mais ou menos que nem aquela história da Alice através do espelho, né? Do coelho que chega numa bifurcação e aí tem 2 caminhos para seguir, um pela direita, um pela esquerda, e aí ele pergunta, né, para Alice qual caminho eu devo seguir, e aí ela pergunta para ele aonde você quer chegar. Essa é uma pergunta muito poderosa, e aí ele não sabe, ele diz, não sabe responder, e ela finaliza dizendo, para quem não sabe para onde ir, qualquer caminho serve. Ora, quando a gente não sabe para onde ir, qualquer caminho serve, né? Qualquer caminho pode ser útil, né? Porque eu não sei aonde eu quero chegar, eu não tenho essa clareza de onde eu quero chegar. Então, se eu pegar para a direita, se eu pegar para a esquerda, tanto faz, né? Quantas vezes a gente não nos vemos na vida assim, né? Como um barco sem leme, né? Indo para um lado, indo para o outro, ou às vezes pulando de galho em galho, né? Pessoas que saem de relação para relação, né? Trocam de relacionamento que nem trocam sua peça íntima, né? Ou trocam de trabalho que nem trocam de roupa, né? Então sai de um lado, sai para o outro.
por não terem essa clareza do que querem, né? Agora, tem um elemento importante também aí, né? Que até para a gente não confundir as coisas, né? Quando eu falo sobre saber o que a gente quer em relação a onde a gente quer ir, muitas vezes não significa que você tenha que ficar num único ambiente, que você tenha que ficar num único lugar o resto da vida, porque mais importante do que o ambiente, do que o lugar, do que as suas relações, é aquilo que é significativo e importante para você. Quando você entende e compreende o que é significativo, o que é importante para você, e isso vem junto dessas clarezas que eu quero trazer para você, né? Esses elementos que vão vir para que a gente possa ter uma boa clareza, o que é a mágica, né? O que é a grande transformação? Você consegue viver isso em qualquer lugar que você estiver. Não importa o ambiente, não importa o tipo de trabalho, não importa os tipos de relações, você tendo essa clareza, você consegue levar isso para onde você estiver, né? Então, vamos supor que você tenha como algo significativo e valoroso para você contribuir na vida das pessoas, ajudar na vida das pessoas, né? Elevar o nível de consciência delas. Não importa se você está num concurso público, não importa se você está trabalhando lá na Petrobras, não importa se você está trabalhando lá no interior ou se você está trabalhando lá na capital, você consegue levar esse elemento para onde você estiver. Não importa o ramo de atividade que você exerce, você consegue levar essa essência, essa clareza para os lugares que você está. Vamos supor que você saiba exatamente aquilo que você quer dentro de um relacionamento. Eu quero um relacionamento de parceria, um relacionamento de crescimento, um relacionamento de cuidado, de atenção um com o outro. Não importa se você vai estar com a Maria, se você vai estar com a Joana, se você vai estar com a Patrícia, não importa a pessoa que você escolher para viver. O importante é o que você quer viver dentro desse relacionamento, né? Então é importante ter essa clareza do que é significativo e o que é valoroso para que você possa levar isso para qualquer lugar. Quando você não sabe, você vira um barco sem leme, né? Eu vivi muito, não gosto de ficar me usando como exemplo, né? Mas só um parêntese aqui que é muito engraçado, que às vezes eu conto e as pessoas ficam dando muita risada, né? Teve um momento ali entre os meus 20 e 30 anos de idade, que eu acho que até é um momento que a gente deve se aventurar, mas eu estava ali meio que sem saber, né? Um dia, toda proposta que vinha para mim, eu ia lá e me agarrava, né? Então, sei lá, era para trabalhar ali aparece uma oportunidade no ramo de prestação de serviço, né? Trabalhar com licitação. Agora esse aqui vai ser a grande sacada. Eu ia lá e aceitava. Aí daqui a pouco estava lá, 1 ano, 2 anos, e chegava uma outra proposta. Agora é para trabalhar numa corretora de seguros. Agora eu abri a caixa. Agora é uma oportunidade boa. Eu ia lá e pegava de novo. Aí daqui a pouco surgiu uma outra coisa e assim eu ia pulando de galho em galho, né? Quem não sabe para onde ir, qualquer caminho serve. E aí eu brinco, ainda bem que nessa época não me chamaram para vender o corpinho, né? Porque você não sabe para onde ir, qualquer caminho serve, né? Então daqui a pouco me chamar para fazer isso, quando veio eu ia estar indo lá, né? Não sabe para onde ir, qualquer caminho serve. Opa, chamou aqui, eu tô indo. Mas é uma brincadeira tola, né? Porque eu ia morrer de fome, né? Se tivesse me chamado para isso. Ainda bem que não me chamaram e ainda bem que depois lá pelos meus 29, 30 anos eu consegui ter um pouco de acesso aqui a esse conteúdo e isso foi internalizando na minha vida e eu consegui ter essa clareza e hoje ao ponto de eu conseguir desenhar aqui uma aula, desenhar algo que pode ser compartilhado e útil para vocês. Então vamos lá. Como que eu classifiquei essas clarezas? Eu dividi elas em 4 partes, tá? As 4 tipos de clareza que você precisa ter na sua vida para construir uma vida realmente que vale a pena ser vivida, uma vida que traz muito sentido, tá? São 4 tipos de clarezas, eu coloquei umas anotações aqui, eu vou estar dando uma olhada para poder lembrar, para poder trazer aqui também para vocês, tá? Então, qual é o primeiro tipo de clareza que a gente precisa ter? O primeiro tipo de clareza que a gente precisa ter é a clareza individual, é a clareza acerca de mim mesmo, né? Então, aqui vem 2 elementos aqui dentro dessa clareza individual. A primeira delas é o elemento da introspecção, né? Que a gente pode trazer acompanhado disso aquela frase, conheça-te a ti mesmo, né? É a clareza de saber quem você é, tá?
Como eu falei anteriormente, eu não vou aprofundar nisso aqui, porque senão vai fugir um pouco do nosso tema, mas se tiver um tempinho, volta lá, eu acho que é uma live de, 15 minutos, 16 minutos, onde fala que as identificações que a gente vai criando ao longo da vida, né, que são grandes mentiras, né, que são grandes ciladas muitas vezes, que vão fazendo a gente, é como se preenchesse, sabe aquelas camadas da cebola ali? A gente vai se preenchendo de camadas ao ponto que daqui a pouco a gente olha e não sabe mais quem a gente é. Então vai lá e dá uma olhada nisso, mas é importante você saber quem você é, ou mais importante ainda, quem você não é, para que sobre apenas aquilo que importa, que é quem você é. Tá? Então esse conhece-te a ti mesmo é importante nessa clareza individual. E o segundo ponto é a clareza da sua intenção, né? A clareza individual da sua intenção, que é o imagina-te a ti mesmo, né? Que aí é saber qual é a condição de vida que você é. Ora, não adianta a gente trabalhar só essas questões internas, né, da não forma, a gente precisa trabalhar a forma também. A gente está no mundo de matéria, e é saudável que tenhamos os nossos objetivos em relação à nossa condição de vida. Então, eu preciso imaginar, eu preciso ter uma intenção de qual a condição de vida que eu quero viver, né? Isso em todas as áreas importantes da minha vida, né? Qual tipo de saúde eu quero ter, quais tipos de relacionamento, qual tipo de profissão, né? Então, isso tudo é importantíssimo, né? Nessa clareza individual. Aqui eu estou falando primeiro sobre mim, de mim mesmo, né? Uma clareza totalmente individual e independente, que ainda não está sendo levada para os outros, né? Eu comigo mesmo. Então, é a clareza da minha intenção e a clareza da minha imaginação, né? Então, eu preciso ter esses dois elementos para definir muito bem a minha clareza individual. Dito isso, a gente vai para um segundo ponto, aí eu começo a abrir o leque, aí eu começo a falar de um segundo tipo de clareza, que é a clareza coletiva. Eu falei anteriormente da clareza individual, agora eu estou falando da clareza coletiva, que é eu em relação aos demais, né? Eu em relação ao todo. Aqui vai entrar toda a nossa questão social, aqui entra a nossa questão de ambientes, né? Os ambientes em que eu convivo. Aqui vai entrar os nossos relacionamentos, né? Por isso que eu chamo de clareza coletiva, né? Que é eu em relação aos outros. Abro um parêntese aqui muito importante, né? Eu acompanho muito conteúdo de neurociência, é um dos temas que me interessa e que talvez eu vou seguir depois que terminar, né, a minha faculdade em psicologia. Hoje é um dos temas que eu observo muito, porque eu gosto muito de entender essa questão do funcionamento do cérebro, né? do nosso, como funciona essa nossa mente, né? Agora, eu percebo muitos profissionais da área de neurociência levantando uma bandeira que faz sim sentido, mas ao mesmo tempo, dependendo de como as pessoas estão interpretando isso, pode ser muito perigoso, né? O que é essa bandeira que tem sido levantada e o que ela tem a ver com esse tema? É uma bandeira que é levantada que diz o seguinte, que o ambiente molda os comportamentos, o ambiente modula comportamentos, né? Virou até uma frase meio clichê que todo mundo hoje compartilha, cuide dos seus ambientes, né? Porque os seus ambientes modulam o seu comportamento, né? Então, isso é muito falado, isso é muito difundido ali dentro entre o pessoal do tema de neurociência, né? Então você precisa cuidar dos seus ambientes, né? Porque isso modula o seu comportamento. Ora, vamos lá. Tá bom, eu não estou negando que isso pode ser um fato, né? Eu trouxe aqui uns tempos atrás aquele exemplo do Frankl, né? Que viveu lá no campo de concentração e que ele viu realmente pessoas agindo de uma forma totalmente desumana, né? E elas iam se deixando levar por aquele contexto, mas ele viu também ao mesmo tempo pessoas, mesmo em meio àquele caos, fazendo coisas totalmente humanas, totalmente grandiosas. O que eu estou querendo dizer com isso? O ambiente, sim, ele modula o comportamento, porém, ele só modula o comportamento para aquelas pessoas que não têm consciência de quem são, né? O ambiente exerce sim uma força muito grande, né? Tu tá num ambiente de pessoas que ficam só ali o tempo todo fazendo fofocas ou coisas do tipo, é natural que tu
comece também a ter, a se deixar levar por esse poder que ele, externo que exerce, né? Vamos supor, se a maioria faz um tipo de coisa, então eu estou num time de futebol, e aí a maioria ali está ali querendo só atacar e eu sou o único que quer defender, opa, peraí, eu vou começar a virar um atacante também, né? Um exemplo meio idiota aqui que eu estou usando, mas eu acho que fica claro para exemplificar. Agora, por outro lado, eu acredito que mais importante do que o ambiente é sim a nossa identidade, é sim aquilo que é, quem a gente é, porque isso, às vezes, mesmo numa minoria, tem o poder de mudar o ambiente. Eu não estou aqui afirmando que isso é a coisa mais simples e mais fácil do mundo. Agora eu estou dizendo sim que isso é possível. Se não fosse possível, nós não veríamos na história. Todo o grande feito da história foi iniciado por uma única pessoa, né? Então a gente pode trazer aqui o exemplo do Martin Luther King, né? Que iniciou ali sozinho, né? Praticamente um movimento que modificou o rumo da história, né? A gente pode dar o exemplo aqui do Gandhi lá na Índia, né? Que também, como uma única pessoa, começou a fazer todo um movimento, né? E quando ele começou a trazer esse movimento grandioso, outras pessoas foram junto a ele, né? Para conseguir fazer essa transformação que era necessária, né? Então, quantos exemplos a gente não tem aí no mundo de pessoas que iniciaram? Imagina se essas pessoas ficassem de braços cruzados e pensando, tá bom, o ambiente é esse, então eu tenho que me adaptar, eu tenho que me aceitar, eu não devo lutar por aquilo que eu considero importante. Ferrou, não, nada vai acontecer, nada de importante teria acontecido. Então, por isso que eu digo, apesar de sim existir a influência do ambiente nos nossos comportamentos, isso não dá a gente não pode negar, eu posso sim, todo ser humano tem a condição sim de se manter fiel àquilo que é importante para si, se manter fiel às virtudes que ele quer desenvolver e dessa forma, às vezes não se surpreenda se um ambiente inteiro não possa ser modificado para o bem por causa de um elemento que consegue trazer esse aspecto, né? Então, antes da gente levantar essa bandeira, que eu acho, aí entra o que eu estava falando antes, quem está olhando de fora, muitas vezes começa a usar isso como justificativa, então tá bom, eu sou assim porque o meu ambiente pede isso. É esse o perigo, é esse o risco de ficar compartilhando ou fomentando demais esses tipos de frases prontas, né? Esse tipo de coisa que até faz sentido, só que quem recebe às vezes usa isso como bengala, como muleta para poder dar desculpa. Eu sou assim porque o meu ambiente é assim, né? Então todo mundo é assim, então eu sou assim. Porra, não pode ser assim. A gente é humano, a gente não é um animal irracional. A gente pode todos os dias escolher fazer o bem, tá? Então, eu deixo esse parêntese aqui para que a gente não caia nessa cilada e para que a gente possa, sim, ser a pessoa que está sob controle das nossas escolhas e das nossas decisões do dia a dia, tá bom? Então, dito isso, então, é importante ter essa clareza coletiva e social. Então, quais são as perguntas que eu utilizei, que eu escrevi aqui, que são importantes da gente ter respostas para que essa clareza coletiva e social ela se faça presente. Primeiro, a primeira pergunta que você deve se fazer: como eu quero tratar as outras pessoas? Isso é um tipo de escolha que a gente precisa ter muito clara, né? Por quê? Porque aí a gente eu não estou falando sobre lidar com as pessoas de diferentes perfis, de diferentes formas. Isso eu acredito que principalmente quem exerce uma função de liderança é importante ter, né? Às vezes vai ter aquela pessoa ali que está no teu time, que está no teu grupo, que dependendo da forma que tu falar com ela, ela já vai receber de uma forma diferente. Tem aquele outro que tu já precisa ser um pouco mais enérgico, e às vezes tem momentos também que pedem coisas diferentes, né? Tem toda essa sutileza, vai ter aquela pessoa que está precisando num momento de mais acolhimento, vai ter aquela pessoa que está precisando num momento de mau puxão de orelha, né? Então, eu não estou falando disso. Agora, eu estou falando no sentido de conduta, tá? Existe coisas que são inegociáveis.
como eu vou tratar as pessoas no sentido de senso de justiça, né? No sentido de virtude mesmo. Poxa, eu vou tratar as pessoas sempre com honestidade, eu vou tratar as pessoas sempre com lealdade. Esse tipo de clareza é importante para a gente ter, né? Porque quando a gente tem essa clareza, a gente não é corrompido, né? Aí vem as questões externas e a gente não se corrompe justamente porque eu tenho essa clareza. Em relação aos outros, eu preciso ser justo, independente do meu tipo de relação. É aquele exemplo que eu estava dando do médico, né? Imagina se o médico fosse querer, a criança está indo lá, ela precisa de uma injeção, mas não, eu vou, em vez de dar uma injeção, eu vou dar um pirulito, um doce, uma bala para que a criança goste de mim. Não, ele precisa fazer aquilo que precisa ser feito, né? Ele precisa ter essa clareza de como ele vai tratar cada paciente em relação a resolver a dor daquele paciente, né? Então isso vale muito para os nossos tipos de relacionamento, né? Como eu vou tratar as pessoas, né? Não é o recurso utilizado, mas a virtude que eu quero colocar dentro das minhas relações, né? Então, às vezes, eu tenho 2 filhos, são perfis totalmente diferentes, né? Então, eu tenho um menino ali, uma menina, aí a menina ela precisa ter um pouquinho mais, às vezes, de sensibilidade ou vice-versa. Então, não é disso que eu estou falando, né? Não estou falando da comunicação em si, mas sim o que vem antes disso, né? Que são as nossas virtudes, né? Como eu vou me relacionar em virtude, né? Aí sim, se eu tenho filho, se eu tenho um menino, se eu tenho uma menina, e eu tenho um senso de justiça para os dois, aí sim é aquela coisa, né? Os direitos e os deveres de ambos, né? Eles vão ser sempre distribuídos e entregues da mesma forma, né? Então, essa clareza é importante ter, como eu quero tratar as pessoas. A segunda pergunta que eu coloquei aqui também é: como eu serei percebido na sociedade, né? Muitas pessoas chamam isso de legado, né? Como eu vou ser percebido no momento em que eu estou presente, e também isso é aquilo que eu falava numa outra live, que é o que fica para posteridade, né? Que é o que fica eterno no coração das pessoas, né? Como eu quero ser percebido, né? Depois vocês vão entender onde que tudo isso aí se encaixa em algo maior, mas nesse momento é como eu quero ser percebido, como eu quero ser visto pelas pessoas. Isso ajuda também para que eu possa ter ações que estejam congruentes com isso, né? Então, como eu quero ser percebido pelas pessoas e como eu quero tratar as pessoas. Essas são as 2 perguntas que eu coloquei aqui na clareza coletiva e social, né? Então, a gente está falando aqui de viver, ter essa clareza coletiva no sentido de relações que agreguem valor, né? De relações que sejam intencionais e conscientes, né? É importante que nesse âmbito a gente seja muito intencional, né? Que as pessoas olhem e elas entendam de verdade quais são as tuas intenções, e você também saber quais são as intenções da pessoa. Eu costumo dizer que quando numa relação a intenção ela é muito clara, ela é muito consciente, essa é um tipo de relação que nunca vai ter problema, né? Eu fico às vezes espantado, né? Como pessoas ficam repetindo o tempo todo o mesmo resultado. Elas falam: poxa, confiei de novo naquela pessoa, me ferrou. Aí daqui a pouco ela vai lá: olha ali, outro traidor, né? Pegou, estava aqui comigo, né? Se veio aqui, se foi. Eu disse: meu Deus, mas não deu para entender ainda? Mas já é a 10ª pessoa que tu tá fazendo a mesma queixa, meu Deus do céu. Já é o 10º relacionamento que tu tá reclamando a mesma coisa. Então, será que o problema tá no outro ou o problema tá em ti, que não tá percebendo isso? Então, é importante que quando a gente se relaciona, a gente tenha tudo muito bem intencional e tudo muito bem consciente, muito bem claro. É aquela história do o combinado não sai caro, né? Então, é importante a gente sempre ter clareza nas nossas intenções com as outras pessoas e também entender as intenções delas com a gente, para que a gente também tenha consciência, se a gente, até mesmo para saber se a gente consegue entregar aquilo que a outra pessoa está esperando, tá? Então é isso. Vou voltar um pouquinho então, né? Clareza individual, né? Então, clareza de introspecção, quem você é, e clareza de intenção, qual condição de vida você quer ter. Segunda clareza, clareza coletiva e social, né? Como eu quero tratar as pessoas e como eu serei percebido na sociedade. Tudo bem até aí? Então, deixa eu tomar uma aguinha aqui que eu falei pra caramba, né? Então, são as 2 primeiras clarezas. Então, vamos seguir.
Agora para a terceira e quarta clareza, então, né? Chegamos na segunda metade, né? Qual é o terceiro tipo de clareza que a gente precisa ter? A gente precisa ter uma clareza sobre as nossas capacidades, né? O que são as nossas capacidades? As nossas competências, aquilo que eu quero desenvolver, aquilo que eu quero me tornar melhor, né? Então, o que eu coloquei aqui dentro desse tipo de clareza aqui, né? Uma única pergunta, né? Que é a seguinte: é muito simples. Quais as capacidades que eu preciso desenvolver para ter a vida que eu quero, né? Então, vocês lembram que lá em cima, lá na primeira clareza individual, eu dizia assim: qual a condição de vida que você quer ter, né? Qual a condição de vida que você quer viver, né? Ligado a isso, com base nessa resposta, eu consigo responder essa pergunta da terceira clareza, que é quais as capacidades que eu preciso desenvolver para ter a vida que eu quero ter. Então vamos supor, eu quero ser um astronauta. Poxa, eu vou precisar entender sobre esse tema, então eu vou lá e vou buscar capacidade técnica, né, capacidade profissional, eu vou dedicar um tempo da minha vida a me desenvolver para me tornar um astronauta, né? Então, eu quero ser um professor, provavelmente eu vou procurar algum tipo de pedagogia, algo relacionado à minha comunicação, algo relacionado a compreender melhor o outro. Então, são aquelas competências. Eu estou aqui para me tornar um jogador de futebol. Pois então, o jogador de futebol ele precisa saber quais as competências que ele precisa ter, né? Se ele é um atacante, ele precisa ser um cara que marca gol. Então, eu preciso treinar bastante o meu chute, a minha pontaria, né? Então, daqui a pouco, se ele é um atacante que joga pelos flancos, né? Então, eu preciso trabalhar minha velocidade, eu preciso ser uma pessoa mais veloz. Daqui a pouco, se ele é um marcador, então ele precisa trabalhar mais a antecipação, né? Ou então, sei lá, eu quero me tornar um exímio batedor de falta, é aquele cara que todo mundo foi embora e ele fica lá, né, 1 hora depois só treinando o chute de falta, né? Então, essas são as competências, né? Quais competências eu quero desenvolver em relação a essa clareza. Isso é muito importante porque isso está intimamente ligado à vida que eu quero. Não adianta só a gente desejar uma condição de vida e não se aperfeiçoar e não trabalhar em si mesmo para que isso possa ser alcançado. É aquela velha história, as coisas não vão cair do céu, meu filho, não adianta desejar, né? Aquela coisa, quem acredita sempre alcança. Nossa, claro, vai nessa vibe aí. Fica só achando que é só acreditar que vai dar tudo certo para tu ver o que vai acontecer. Eu não estou refutando o elemento do acreditar, inclusive creio que esse seja um primeiro passo. Agora, acreditar e ficar de bracinho cruzado sem fazer nada não vai resultar em nada. Precisa acreditar e precisa desenvolver as competências para que você consiga chegar nessa condição de vida que você quer. Sem ter essa clareza dessas capacidades, uma coisa não vai encaixar com a outra, né? Então eu coloquei aqui outras anotações que também estão muito ligadas a isso, né? Presta atenção aqui no que eu vou falar, isso é muito importante, tá, gente? Isso tem muita ligação com o desenvolvimento dessas capacidades, né? Que é algo que eu chamo de campo de interesse específico. Isso aqui resolve muita neurose, isso aqui resolve muita coisa que eu vejo por aí, principalmente nos tempos de hoje, um tempo de muita distração. É um tempo absurdo, eu nunca vi na história tanta distração, né? A gente tem distração o tempo todo na palma da nossa mão para fazer o que a gente quiser. Hoje nunca se viu tantos streamings, né? Tantas opções de filme, de vídeo, de série, nunca se viu tanta opção de diversão, nunca viu tanta coisa, tanta rede social para a gente ficar ali, né? Vendo a vida dos outros. E para isso, para que a gente não caia nessa cilada, a gente precisa ter o que eu chamo de campo de interesse específico, né? O que é esse campo de interesse específico? É aquilo do qual eu quero desenvolver as minhas capacidades, é aquilo no qual eu quero me tornar bom, é aquilo no qual, pelo menos, se eu não quero me tornar bom, eu quero me tornar útil, eu quero ter um pouco de conhecimento a mais em relação a isso. Para isso a gente precisa ter muito bem definido, né? Quais são os meus campos de interesse e trazer uma especificidade para isso, porque é nesse campo de interesse que eu vou colocar os meus 4 principais recursos. Quais são esses 4 principais recursos, né? É o meu tempo, a gente falava ontem na live de ontem, né? O meu tempo, as 24 horas, o presente que não foi distinto para ninguém, todos receberam.
Eu vou colocar o recurso da minha energia, né? Que é aquilo que eu estou presente ali de verdade o tempo inteiro. Eu vou colocar os meus recursos de capital, e aqui capital, a gente está falando de capital intelectual e financeiro, então é onde eu vou investir. Então, exemplos, né, disso. Então, vou dar o quarto recurso para depois a gente dar um exemplo com todos presentes, né? E o quarto recurso, que são as minhas relações. Então, recurso de tempo, recurso de energia, recurso de capital e recurso de relações. Então, vamos pegar aquele exemplo ali, né? Um exemplo ali, vamos supor que eu desejo me tornar um professor, né? Então, eu vou dedicar tempo para entender um pouco mais sobre comunicação, eu vou colocar minha energia nisso, o meu foco de atenção nisso, eu vou investir talvez um pouco o meu capital financeiro, então de repente eu preciso fazer um curso para poder me comunicar melhor, eu preciso comprar um livro, né, que vai me ajudar um pouco na questão do meu domínio de linguagem, né, e também nas minhas relações, porque eu passo a me relacionar com pessoas que também têm esse tipo de interesse, né? Aquela história que eu estava conversando uns tempos atrás ali, né, sobre o medo de largar relações que já não fazem mais sentido, né? Porque eu acho que aquele vazio que vai ficar, ele não vai ser preenchido, quando na verdade é o contrário, né? Quando algo não faz mais sentido, somente quando a gente solta e deixa ir, é que abre espaço para que o novo, para que as coisas que são mais condizentes com os meus valores, né, agora novos, passem a se complementar, né? E esse medo ele não tem por que existir, porque eu não acredito na história dos opostos se atraem, eu acredito na história de que os iguais acabam se encontrando. Então, esse é o nosso recurso de relações, né? Naturalmente, quando eu tenho um campo de interesse, eu passo a me unir com pessoas que também têm um certo tipo de interesse parecido, né? Então, esse tipo de recursos eles são importantes dentro do nosso campo de interesse específico, né? E por que é importante ter esse campo de interesse específico? Porque imagina só, o que é mais efetivo na tua vida, tá? É mais efetivo na tua vida quando você sabe muito sobre poucas coisas? Ou é mais efetivo quando você não sabe nada sobre muitas coisas? Né? Ou quando você tem um conhecimento superficial ali sobre um monte de coisa. Sabe aquela pessoa que senta numa roda assim, nossa, tu mal começou a falar uma coisa, ela já tem um exemplo para trazer, e aí a pessoa ela sabe tudo, ela acha que todo o tema ela fala, só que tu vai ver, é tudo superficial, né? Ela tá sempre ali, todo tipo de assunto ela sabe, só que tu vai ver, é raso. E por outro lado, a gente às vezes vê pessoas que sabem muito sobre pouquíssimos temas, mas que de fato dominam aquilo ali, que tu olha e puxa, essa pessoa aqui é uma referência nisso. Então, como o nosso tempo ele é limitado, né? Então os nossos recursos eles são limitados, nossa energia, as nossas relações, o nosso capital, é importante que a gente coloque estes recursos, tá, em questões específicas no nosso campo de interesse primário, para que a gente se torne bom em poucas coisas, né? É o conhecimento em T que o Murilo Gun, que era um humorista que hoje ele divulga muito trabalho sobre criatividade, né? Ele desenvolve muito esse tema, ele chamava de conhecimento em T, né? Que é, por um lado, a gente precisa ter os conhecimentos mais superficiais, que é aquilo que a gente precisa dar conta, e numa linha de baixo, uma linha vertical, a gente precisa ter poucos conhecimentos do qual a gente se aprofunda, a gente se torna realmente profundo naquilo ali, a gente domina aquilo ali. Essa é a forma de a gente desenvolver as nossas capacidades, né? Vamos supor que a gente fosse falar de competição. É muito melhor eu competir em uma única coisa que eu saiba com profundidade, do que competir em 100 coisas que eu sei muito pouco, né? Vou trazer um exemplo banal aqui, né? Ano passado eu fui fazer um experimento, né? Eu estava buscando começar a praticar um novo esporte para mim, né? Eu sempre gostei muito de jogar futebol, então até os meus
30 anos por ali, eu jogava futebol amador, né? E então todo final de semana eu estava lá jogando futebol com meus amigos, time viajando de um lugar para o outro, sempre jogando. E até o momento que eu rompi o meu joelho, tive uma lesão de ligamento, né, e menisco, e aí eu fiz uma cirurgia lá em 2015, 2016 e não quis mais saber de jogar futebol para não correr esse tipo de risco. Só que chegou um momento agora, há uns 2 anos atrás, que eu comecei a sentir falta de praticar algum esporte, né? Eu não queria ficar só indo fazer academia, né? Academia para mim não considero muito um esporte, né? É uma atividade física. Eu queria praticar um esporte ali que tem um elemento ali de competição, um elemento de melhora, um elemento de evolução, né? E aí eu estava em dúvida entre 2 esportes, né? E aí eu fui experimentar. Aí eu comecei a jogar o futevôlei e, paralelo a isso, eu comecei a correr novamente, que é outra coisa que eu gosto de fazer. E eu fiz isso durante um ano inteirinho, né? Eu comecei em junho de 2021 e fui até julho de 2022 fazendo isso uma vez por semana. Eu corria os meus 5 km lá, que é o que eu gosto ali, para mim tá bom, e jogava futevôlei, ia lá para ter aula mesmo, aprender na prática a técnica do futevôlei, né? Que também era um pouquinho mais parecido assim com o futebol, tem lá suas diferenças, mas tinha aquele elemento da competição. Chegou um momento em que eu percebi, poxa, eu estou dedicando um dia na semana para uma coisa e um dia na semana para outra, ali 1 horinha para cada um. Chegou um momento que eu vi que, poxa, o futevôlei, ou eu passo a fazer, eu aprendi o básico, né? Eu fiquei 1 ano lá fazendo, então hoje eu posso dizer, poxa, o básico eu sei ir lá e se tiver que me reunir com amigos agora para ir lá praticar, eu consigo. Mas eu percebi que, poxa, a partir de agora, se eu não começar a fazer isso com mais frequência, eu não vou me tornar uma pessoa boa nisso. Eu não vou conseguir, sei lá, começar a competir, né? Porque eu vi que enquanto eu treinava uma vez por semana, tinha pessoas lá que já, além de estarem há muitos anos já praticando aquilo, aquelas pessoas elas treinavam 3 vezes por semana, treinavam 4 vezes por semana, 5. Óbvio que essas pessoas vão cada vez ser muito melhores que eu. Então, se eu tenho a intenção de competir, eu preciso começar a dedicar mais tempo a isso. Por outro lado, eu olhava a corrida, que é uma coisa que eu também tenho um grande apreço e eu não queria largar. Poxa, mas eu gosto de correr também. Então, chegou um momento que isso afunilou, mas lembre, foi 1 ano ali praticando as 2 coisas para chegar numa decisão. E aí foi o momento que eu olhei e disse assim, cara, agora eu vou precisar optar entre as 2. Aí eu trouxe critérios, eu trouxe valores. O futevôlei, para eu jogar, eu dependo do outro. Muitas vezes eu ia jogar lá com uma outra pessoa, aquela pessoa tinha uma habilidade muito maior do que a minha. Eu atrapalhava o jogo dela, né? Aí uns não se importavam, porque tem aquela clareza, pô, o cara tá aprendendo, então beleza, tamo junto. E tinha outros que ficavam irritados ali, né? Então, tipo, pô, não levanta a bola do jeito certo para eu atacar, pô, eu tô aqui, tenho 1 hora para treinar e a bola não vem do jeito certo. Por outro lado, às vezes eu também estava num nível já maior do que aqueles que estavam iniciando e eu também percebia a mesma coisa, o incômodo das pessoas que estavam ali tentando jogar comigo e não conseguiam, e ao mesmo tempo também às vezes eu queria executar uma jogada e não conseguia porque aquela pessoa que era novata não entregava para mim do jeito que eu precisava. Então eu comecei a perceber, poxa, aqui tem um elemento de dependência, né? E eu, em termos de esporte, em termos de coisas, de atividades práticas, poxa, isso era uma coisa que pegava para mim. Por outro lado, a corrida também tem um elemento de evolução, de competição, porém eu dependo só de mim. Eu só dependo de colocar um tênis e ir para a rua e correr, né? Então, isso é uma coisa que eu posso fazer a qualquer momento. Então chegou um momento que eu precisei olhar qual dessas 2 coisas eu quero me desenvolver mais, e aí eu deixei o futevôlei hoje somente como uma atividade lá de lazer. Então, às vezes, lá um sábado ou outro no mês, tem um grupo de amigos lá, me convida, a gente vai lá, faz um churrasco, joga, e a corrida eu segui com frequência. Eu resolvi me dedicar mais à corrida para que daqui uns tempos eu passe realmente a começar a participar de competições. Mas por que todo esse parêntese e tudo isso que eu estou trazendo como exemplo para cá? Porque isso se encaixa na nossa clareza de capacidades. Quais são as capacidades que tu quer desenvolver? Né? E aí você tem um campo de interesse específico onde você coloca todos os seus recursos, onde você coloca o seu tempo, onde você coloca
os seus recursos capitais, onde você coloca os seus recursos de relações, né? Você passa a se relacionar com pessoas que têm aquele mesmo interesse e você coloca a sua energia. Dessa forma você se torna bom em uma coisa e é melhor competir em uma coisa que você sabe com profundidade, ao invés de competir em 100 coisas que você sabe muito pouco. Tá bom? Ficou claro, então, essa parte da clareza de competências, essa é a nossa terceira clareza, né? Então, novamente, dando uma recapitulada ali, clareza individual, né? Para quem chegou depois. Clareza individual, né? A clareza de introspecção, conhece-te a ti mesmo, quem você é. Segundo, a clareza de intenção, né? Imagina-te a ti mesmo, né? Qual condição de vida eu quero ter? Essa é a primeira clareza, a clareza individual. Segundo tipo de clareza, a clareza coletiva e social, né? Os nossos ambientes e as nossas relações, né? Que as duas perguntas é como eu quero tratar as pessoas e segundo, como eu serei percebido na sociedade, né? O segundo tipo de clareza, clareza coletiva. E o terceiro tipo de clareza que a gente falou agora, que é a clareza de capacidades, né? Que é quais as capacidades que eu preciso desenvolver para ter a vida que eu quero, né? E aí entra esse nosso campo de interesse específico e os nossos recursos, onde eles vão ser alocados, tá bom? Claro, até aí, três tipos de clareza e agora a gente vai para o quarto e último tipo de clareza, que eu julgo ser também, é difícil dizer qual que é mais importante, né? Todos são tão importantes para a nossa vida, mas esse aqui ele tem um elemento assim que também traz um baita de um insight. E eu acho também que além de trazer um baita de um insight, a falta desse insight é onde faz as pessoas acabarem pecando nas suas escolhas, né? Acabarem pecando na escolha de onde vão alocar os seus recursos, onde vão colocar esses recursos que a gente acabou de falar. Essa quarta clareza, gente, ela se chama a clareza de contribuição, né? Essa é a quarta clareza, é a clareza de contribuição. E onde que está a grande confusão que a maioria das pessoas fazem, né? Pelo que eu posso perceber toda vez que eu estou num atendimento, ou toda vez que eu estou num bate-papo. Existe uma grande loucura que é quando a gente fica colocando foco nas consequências que a gente deseja. Eu já vou explicar de uma forma que fique mais clara, né? Já que a gente está falando de clareza, que isso aqui vai mudar o jogo para ti. Tá? Eu vejo a maioria das pessoas focando nas consequências, né? Elas escolhem as consequências que elas querem ter. Elas escolhem muito bem, às vezes, a vida que elas desejam ter. Elas até têm uma clareza da condição de vida que elas desejam. Só que elas esquecem que para essas consequências acontecerem, o foco precisa estar na causa e não na consequência. Ou seja, dito de outro modo, eu preciso criar as causas corretas para que as consequências desejadas aconteçam, e não o inverso. Só que o que eu vejo é essa grande loucura, as pessoas estão focadas na consequência, eu quero aquilo ali, e ela esquece de focar na causa que vai gerar aquilo ali. A gente vive muitas vezes numa situação, sabe aquela história do plantar para colher? Eu só quero colher, eu só quero que a vida me dê, eu só estou interessado naquilo que o mundo pode me proporcionar e eu esqueço do que eu preciso entregar ao mundo para que essa consequência aconteça. Parece uma coisa simples, parece uma coisa banal, mas está sendo esquecido isso. Isso está sendo deixado de lado o tempo todo. Isso não pode ser deixado de lado. A gente precisa entender quais são as causas corretas para que eu possa colher as consequências, né? Então, o que é essa causa e o que isso tem a ver com esse tipo de clareza que eu acabei de falar? Essa causa, ela precisa ser a nossa contribuição, né? As nossas contribuições no mundo que são as nossas causas, e essas causas que vão trazer as consequências que eu desejo. Tem garantia? Não, é que nem o japonês, o chinês, sei lá, não tem garantia. César, te dá uma má notícia, não tem garantia. A maioria das coisas, elas não tem garantia. Agora, como que eu aumento a possibilidade de ter essas consequências que eu desejo? Focando nas causas corretas. Se eu estou focado nas causas corretas, aumenta a minha possibilidade de conseguir ter essa consequência desejada. Certo? Não tem outro caminho, é somente quando eu foco nas causas. E o que é a causa? Volto a dizer, são as minhas contribuições. Então,
para pegar um exemplo prático aqui, vamos supor que a consequência desejada minha é, sei lá, minha consequência é ter mais dinheiro, a minha consequência é ter um maior reconhecimento, né? Ou então, sei lá, a minha consequência desejada, né, é ter mais liberdade, né? A minha consequência desejada é ter uma maior qualidade de vida. Poxa, isso é o que eu desejo. Então, o que você vai fazer? Uma matemática simples, né? Para que tu possa ter essas consequências, qual é a causa que tu precisa focar? Ou seja, qual é a contribuição que tu precisa entregar para que isso volte para você, né? A pergunta, assim, para cada uma desse tipo de clareza, eu tô deixando uma pergunta, né? E para essa eu vou deixar uma muito específica, que eu acho que pode te ajudar, que é a seguinte: como eu posso servir com excelência e de maneira extraordinária? Né? Vou repetir essa pergunta. Como eu posso servir com excelência e de maneira extraordinária? Quando você coloca isso como causa, você aumenta as possibilidades de receber as consequências. E isso vale como princípio para qualquer área da vida. Lembra, eu estou sempre falando, eu não estou aqui para ficar trazendo regrinhas, para ficar trazendo passos que são somente crenças minhas. Eu estou trazendo aqui princípios que são aplicáveis em qualquer área da sua vida. Então, quando você olha e se pergunta como eu posso servir com excelência, né, e de maneira extraordinária, eu estou focando na causa e essa causa vai gerar as minhas consequências. Por isso que é importante a gente voltar lá para cima. Qual condição de vida eu quero ter? Né? Quem eu sou? Né? Como eu vou me relacionar com as pessoas? E como eu vou contribuir? Porque se eu sei o que eu quero, eu sei aonde eu devo contribuir mais. E se eu contribuo mais, aumenta mais minhas chances para eu receber aquela consequência. Isso parece muito simples, mas isso é negligenciado, talvez por estarmos vivendo num momento da humanidade de total distração. Eu tenho o tempo todo distraçõezinhas, eu tenho o tempo todo fugas, né, para onde correr, para não poder me olhar no espelho, né, digamos assim, para não olhar para esse espelho interior, para ver o que está ali ruim, para ver o que está muitas vezes apodrecido e que eu preciso ter um cuidado para poder curar, para poder melhorar, né? Então, para finalizar, né? Por que é importante a ligação de todos esses temas, esses 4 tipos de clareza, né? Porque, poxa, como eu vou desenvolver minhas competências se eu não tenho uma visão clara, né? Eu vou ficar ali, aquela coisa, eu vou fazer um curso só para ter um diploma. Tá bom, cara, legal, o diploma te ajuda no mercado de trabalho, mas poxa, será que não tem um desejo um pouco maior em relação a isso? Não pode ter um desejo realmente de aquilo que o pessoal chama de propósito, né? Poxa, um propósito de vida mesmo, uma visão mais clara da condição de vida que eu quero ter, e aí com base nisso eu vou ali e vou desenvolver minhas competências focadas nisso, né? Então, tudo está muito ligado, né? Como que eu vou desenvolver competências se eu não tenho uma visão clara, né? Uma visão criada? Como que eu vou ter uma visão criada se eu não sei quem eu sou, né? Então, tudo isso está muito ligado, todos esses 4 tipos de clareza estão muito ligados, né? Então, eu costumo dizer que sem uma visão, né, do todo, sem você ter uma clareza em relação a isso, tu não consegue cuidar do teu agora. E o agora, né, o momento presente, eu ainda quero fazer uma live só para a gente falar sobre o tempo presente, né, que é o nosso agora. O agora é tudo que a gente tem, gente. O único tempo que existe de fato é o agora. Eu não estou negando que o passado e o futuro existam, sim, como o tempo cronológico. Como o tempo psicológico, o único tempo que a gente tem é o agora, né? É tudo que eu tenho, né? Porque quando chegar o futuro vai ser o agora também. E se eu não consigo ser feliz, se eu não consigo ter qualidade de vida no agora, é ilusão achar que eu vou ter futuramente, né? Porque se eu não estou tendo esse tipo de satisfação nos passos que eu estou dando para construir a vida que eu desejo, quando eu alcançar aquilo que eu desejo, eu vou estar afogado em ansiedade para querer o próximo passo. Então é preciso a gente ter esse foco no nosso agora. Agora, como que eu faço de forma efetiva? Tendo essa clareza. Se eu tenho, aquela coisa, eu jogo sempre a intenção e a minha atenção. A minha atenção do agora, ela vai estar totalmente ligada à minha intenção. Agora, se eu não tenho clareza, que intenção eu vou ter? Qualquer caminho serve,
né? Então, sem visão, você não cuida do seu agora. Se puder botar uma frase, né, pra gente finalizar aquela frase na live, né? Quem puder, comenta lá embaixo, né? Sem visão, você não cuida do seu agora, né? E compartilha isso aí para muito mais pessoas. A gente está chegando ao final, né, pessoal? Então, eu costumo dizer, quando a gente tem essa clareza, quando a gente tem essa visão, a gente começa a estruturar a nossa vida, né? A gente começa a cuidar dos detalhes do que a gente faz agora, porque o que a gente faz agora vai estar ligado a esse algo mais, a esse algo maior, né? Então, os 4 tipos de clareza: clareza individual, clareza coletiva, clareza de capacidades e clareza de contribuição. Eu desejo de coração que essa mini aula possa ter ajudado muito na tua vida, possa ter contribuído. Manda para mais pessoas sobre isso aí. Às vezes a gente gasta tempo, né, mandando, né, os videozinhos engraçados, ou aquele grupo lá, né, com pessoas falando da vida dos outros, né? A gente dedica tempo a isso e às vezes deixa de dedicar tempo a algo que pode ser útil e pode servir a vida das pessoas. Eu não estou me colocando como alguém que está nesse patamar, mas se realmente esse tema ou esse conteúdo fez sentido, não por mim, mas faça isso pela pessoa que talvez possa receber e que possa, com base nisso, ter alguma diferença na sua vida, assim como um dia isso fez diferença para mim. Eu desejo que também possa fazer para vocês, tá bom, pessoal? Essa foi a nossa live de hoje, a nossa live número 15. Desejo que vocês tenham gostado. Amanhã estaremos aqui novamente no dia 16, na nossa live 16, se Deus quiser, para compartilhar e trazer mais conteúdos com vocês. Obrigado pela presença de todos, obrigado Salete, obrigado Beth, obrigado Ju, obrigado Dani, obrigado a todos que estiverem presentes aqui, tá? Deixo aqui o meu carinho por todos vocês e um grande beijo, até amanhã, um ótimo dia para vocês. Tchau, pessoal, valeu!